Galerinha bonita, professor Marcos Cunha com vocês para dar continuidade ao nosso belo projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. E tu já sabe, sempre antes de começar a nossa aula, eu tenho aquele recadinho especial para ti, galera. Depois dessa aula, se tu quiser relembrar, pô, gostei, quero pegar alguns pontos. Olha, o professor citou alguns termos referentes de aulas que ele já ministrou. Onde é que eu procuro? Galera, todas essas aulas estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. E não apenas as aulas de geografia, mas de todas as disciplinas. Tem toda uma equipe, sucesso, show de bola, à tua disposição para te ajudar na busca do teu objetivo, do teu sonho. Tá Marone, tá Guilherme, tá Dadson, tá Alex, tá Celso, todo mundo aí à tua disposição para tu alcançar o teu objetivo. Então lembra, nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias, beleza? Galerinha, hoje a gente vai ter uma aula bem legal, tá? Os programas, por exemplo, de televisão gostam muito de abordar esse assunto, né? Porque ele realmente chama muita atenção. Quando, por exemplo, a gente vai falar de floresta amazônica, né? O que logo vai se mostrar, né? Aquela floresta de grande porte, a biodiversidade, né? Uma grande quantidade de animais, por exemplo. Aí você vai, por exemplo, vamos falar do cerrado, né? E aí tu já vai perceber que a vegetação, por exemplo, muda. Os animais, obviamente, também vão mudar, porque haverá uma mudança nas características de clima e da vegetação. A nossa temática é justamente sobre isso. O que, Marcos? Nós vamos falar sobre os principais domínios morfoclimáticos e biomas do mundo, galera, tá certo? Um assunto aí, sucesso, show de bola. Nós vamos falar especificamente sobre os principais biomas terrestres do mundo, tá certo? Como vocês podem ver aqui, a tundra, a taiga, né? A floresta temperada, as florestas tropicais, as savanas, os campos e, por último, as áreas desérticas, né? E vamos aí explicar principalmente o porquê dessas características, tá certo? Então é uma aula bem bacana e tu já sabe aquele mantrazinho que a gente faz, né? Ó, respirou, oxigenou e vem comigo que é sucesso. Marcos, primeiramente, o que é domínio morfoclimático e o que é bioma? Galera, vamos primeiro pelo nome, né? Bioma é a junção de duas aí palavrinhas, bio, que vem de vida, e oma, que vem de partes, não é? No caso de biomas, galera, nós podemos dizer aí de modo mais simples, que seria aí a junção, né, entre a fauna e a flora de um espaço que assim o caracteriza, né? E Marcos, e o domínio morfoclimático? É a interação justamente entre essa fauna e essa flora relacionada com as características do solo, do clima, do relevo. Todos esses elementos em interação formam esse domínio, né? Ou seja, forma aí esse bioma que tem essa característica específica. Como eu acabei de te dizer, por exemplo, quando a gente fala assim, floresta amazônica, já vem na tua cabeça, né? Aquela floresta de grande porte, aquela biodiversidade que vai caracterizar esse espaço. É totalmente diferente, por exemplo, da tundra que a gente vai falar, né? Que é, por exemplo, um ambiente mais frio, então já não vai ter essas árvores de grande porte, né? A biodiversidade também não vai ser a mesma se comparada com a questão da floresta amazônica, tá? Então, para sintetizar esse conceitozinho que ele é muito fácil. Vem comigo, ó. Aqui, só para a gente ilustrar, né, existem uma enormidade de biomas aí no mundo, e nós vamos falar dos principais aí, que eu já até citei alguns, né? Mas a gente percebe por esse mapa aí a riqueza, né, da biodiversidade do nosso planeta, beleza? E o que é o bioma, né? Pode ser definido como uma grande comunidade que interliga a vida animal e vegetal adaptadas às condições do ambiente, né? A palavra bioma é formada pela junção de bio, que quer dizer vida, e oma, que indica grupo ou massas, ou seja, o bioma, a junção, a interação entre a fauna e a flora de um espaço que o caracteriza. Beleza? E Marcos, quais são os principais biomas aí que a gente vai falar? Nós vamos focar especificamente nos biomas terrestres, tá? Os biomas podem ser classificados em biomas aquáticos e biomas terrestres. No caso dos biomas terrestres, os principais, a tundra, a taiga, a floresta boreal, que também é chamada das coníferas, tá? As famosas florestas temperadas, as florestas tropicais ou equatoriais, a gente vai explicar a distinção, alguns autores fazem essa distinção, as famosas savanas, que aqui nós conhecemos como deserto, conhecemos como cerrados, né?
os campos e pradarias, que aqui no Brasil nós chamamos de pampas gaúchas, por exemplo, e por último, as áreas desérticas, beleza? Mas antes da gente entrar especificamente na questão dos biomas, galera, vamos entender por que a floresta amazônica ela tem esse grande porte arbóreo e, por exemplo, a tundra não tem. Existe uma relação muito fácil de entender aí, galera, entre o clima, a vegetação e a latitude. Qual é o princípio básico? Foca aí, presta atenção, galera, tá? Nas regiões centrais do planeta, galera, tá? Que são as regiões de baixa latitude, a iluminação ela é constante, ou seja, é mais quente, galera, tá? Se tem luz, é um elemento fundamental para que a vegetação se desenvolva, porque a partir da luz se faz o processo de fotossíntese. Então, eu tenho possibilidade da vegetação se desenvolver. Outro aspecto importante que a luz traz, galera, é uma maior evaporação dos corpos de água. E essa evaporação dos corpos de água vai formar nuvens úmidas, que vai gerar o quê? Precipitação, chuva, água. Então, nas regiões centrais do planeta, galera, eu tenho aí maior quantidade de luz e maior possibilidade de água, que são os dois elementos vitais para que a vegetação se desenvolva. Então, é por isso que no centro do planeta, nós vamos perceber as vegetações de maior porte do nosso planeta, as florestas aí equatoriais, tropicais, como, por exemplo, a floresta amazônica, né? Nós temos a floresta do Congo, por exemplo, as florestas do Vietnã, todas elas de grande porte. Quando a gente se afasta do centro da Terra, ou seja, a latitude aumenta, o que acontece com o índice de luminosidade? Ele começa a cair, galera, tá? É uma razão inversa. Quando a latitude aumenta, a temperatura cai. Tá? Então, quando a gente se afasta do centro da Terra, a temperatura começa a cair. Então, se a quantidade de luz diminui, o que acontece com a fotossíntese? Também cai. O que vai acontecer com o índice pluviométrico? Também tende a cair. Diminui a quantidade de luz, diminui a quantidade de água. O que acontece com o porte arbóreo? Ele também vai diminuir, galera. Então, é por isso que tu não vai ver, por exemplo, árvores de grande porte no polo sul da Terra, galera. Tá certo? Por quê? Porque tu tem ali pouca ausência de luz, né, se comparado com as regiões centrais, e baixa pluviosidade. Beleza? O mesmo esquema aqui explicando, ó, galera, as florestas equatoriais estão aqui próximas da linha do Equador. Quando a gente se afasta do centro da Terra, a latitude vai aumentando. Olha o que vai acontecer com o porte arbóreo, ele vai diminuindo pela diminuição de luz e pluviosidade até chegar na região dos polos. O quadrozinho aqui explica a mesma coisa. Ó. Diminuição de temperatura, percebe a floresta reduzindo em sua proporção. E é óbvio, galera, que quando a floresta ela vai diminuindo o seu porte arbóreo, ela vai, obviamente, diminuindo a sua quantidade de diversificação alimentar. Então, isso também vai influenciar na fauna dessa região. Então, por que nós temos aí, na região da floresta amazônica, uma grande biodiversidade? Porque tu tem ali, galera, principalmente em relação à flora, uma grande quantidade de alimentos variados. E isso possibilita uma maior quantidade de diversificação da própria fauna em relação à alimentação. Tá? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, para as regiões polares, a gente vai perceber que a biodiversidade é menor. Os animais aqui existentes, eles vão ter que estar adaptados a essas características mais extremas, principalmente relativas ao frio e à falta de alimentação. Beleza? Facinho, Marcos, isso aí, né? Exatamente, ó. Vamos só sintetizar isso aqui. O que tu precisa entender desta relação entre latitude, clima e vegetação? Nas regiões centrais do planeta, eu tenho maior luminosidade e umidade, logo o porte arbóreo tende a ser maior. Floresta amazônica, tá? A gente se afasta do centro da Terra em direção aos polos, quando a latitude aumenta. O que acontece com a luminosidade? Ela cai. O que acontece com a umidade? Ela cai. O que vai acontecer com o porte arbóreo? Ele também vai diminuir. Beleza? Gente, entendendo este raciocínio bem aqui, tu não vai ter dificuldade para entender as características dos biomas, porque a sua localização em relação à latitude vai influenciar diretamente na sua vegetação, que, por consequentemente, vai influenciar na sua também fauna, né, na questão dos animais. Vamos agora falar especificamente dos biomas. Vem comigo, ó. Respirou. Vamos lá. Olha esse primeiro bioma, a tundra. Olha onde é que está a setinha marcada. Lá na região do extremo norte, galera, nas regiões ali
já próximo das regiões polares. Seguindo o que nós acabamos de explicar, ela tem como uma característica temperaturas baixas, né, um ambiente extremamente frio. Então a vegetação dessa localidade vai ser uma vegetação basicamente de gramíneas, tá certo? Ali líquens, musgos, e os animais daquela região também vão ser adaptados a isso, ou seja, são animais adaptados ao extremo frio, galera, tá certo? Como vocês podem aqui, podem ver aí o alce, tá certo? Esse aqui é um ambiente típico de altas latitudes, galera. Tá certo? Vamos sintetizar esse raciocínio aí, tá? Então a tundra localiza-se aí no extremo norte e sul da Terra, sendo muito encontrada no norte do Canadá, na Europa, na Ásia, e em partes descongeladas da Antártida, né? Apresenta temperaturas baixas o ano todo, né? O inverno é bastante severo e o verão também é frio. Por consequência, a vegetação apresenta musgos e líquens, e em regiões de temperatura um pouquinho mais elevada, tu tem gramíneas e pequenos arbustos. E a fauna é composta por renas e animais adaptados ao frio, ou seja, que vão ter uma pelagem aí bem densa para conseguir adaptar a essas características. Beleza? Facinho, ó. Vamos evoluir para o próximo. Ó. Olha a taiga, já está um pouquinho mais abaixo da tundra. Significa dizer que ele já está um pouquinho mais próximo do centro da Terra. Não muito. Então tu já percebe que a vegetação já vai mudar, galera, tá certo? Tu já vai ter aí árvores um pouquinho maiores. No caso, galera, aqui nós temos a taiga, também conhecida como floresta boreal ou floresta das coníferas, tá? Aqui no Brasil, galera, nós temos uma vegetação que um pouco se assemelha a essa característica. Claro, não vai ser tão frio como a região de taiga, mas a gente vai ter esse tipo de árvore aqui mais adaptada, né, que são as florestas de araucária, que vão ficar aqui no sul do país, tá certo? E essas árvores, galera, como aqui os pinheiros, por exemplo, elas são denominadas de árvores aciculifoliadas. Por quê, Marcos? Porque as suas folhas parecem como verdadeiras agulhas, tá certo? Então, floresta aciculifoliada, tá bom? Essa daqui é a vegetação da taiga. Vamos sintetizar aqui, ó. Localiza-se também em latitudes elevadas, só que já ao sul da tundra. Ocorre na maior parte do território canadense, na Europa, na Rússia. Também é chamada de floresta de coníferas ou boreal. A vegetação é pouco diversificada, porque é frio, mas não tão frio quanto relativo à questão da tundra, né? E é chamada aí principalmente das coníferas porque possuem ali folhas em formas de agulhas, aciculifoliares. Beleza? Fauna apresenta alces, ursos, lobos, raposas, entre outros animais. Bora evoluir? Olha aí, ó. Próximo bioma, galera. Floresta temperada. Marcos, por que tem esse nome? Temperada porque vem de temperatura, galera, tá? São as regiões do planeta que vão apresentar aí as 4 estações do ano bem definidas, ou seja, elas vão ter uma grande variação de temperatura no decorrer do ano. A característica dessa floresta é uma grande biodiversidade, porque tu vai ter períodos mais quentes, tu vai ter períodos de extremo frio e tu vai ter os períodos, né, de interface, ou seja, os períodos de outono, onde as árvores vão estar perdendo suas folhas, e o período da primavera, onde elas vão estar aí desabrochando. Essas florestas, galera, elas são chamadas de florestas decíduas ou caducifólias, justamente porque perdem as suas folhas. É um meio de adaptação. A gente vai encontrar esse tipo de vegetação principalmente nas regiões de média latitude, tá, galera? É uma floresta muito bonita aí, como vocês podem perceber pelas imagens, certo? Então, zonas temperadas, vamos encontrar na América, na Europa e alguns pontos da Ásia. O nome, né, porque vai apresentar as 4 estações do ano bem definidas, né? Então a gente vai ter uma vegetação já bem variada. As plantas são chamadas de decíduas ou caducifólias porque perdem as suas folhas em parte do ano como meio de adaptação às suas características climáticas. E a fauna, né, ela vai ser bastante variada por tal característica. Beleza? Vem evoluir agora comigo. Vamos falar de uma floresta muito interessante, que são as florestas tropicais. Vocês podem encontrar alguns autores fazendo também a diferenciação em florestas equatoriais. Qual é o grande referencial? A linha do Equador. O que foi que eu te expliquei há pouco? Nas regiões centrais do planeta, eu tenho maior índice de iluminação, consequentemente, eu tenho também maior processo de fotossíntese e maior possibilidade de chuva. Não é à toa que as florestas tropicais e equatoriais vão apresentar as maiores biodiversidades do planeta, galera, tá? Olha como é que essa floresta aqui, uma floresta bem densa, fechada. Florestas como, por exemplo, a Amazônia, elas são chamadas de florestas latifoliadas hidrófilas. Por que, Marcos? Latifoliada porque vão ter aí
folhas de grande porte e hidrófilas porque são adaptadas a uma boa quantidade de água. A característica marcante desse bioma, galera, é alta temperatura basicamente durante todo o ano e um alto índice pluviométrico. Se a gente for fazer uma diferenciação entre o equatorial e o tropical, é porque no equatorial, que fica mais próximo da linha do Equador, chove ainda mais. E a biodiversidade, Marcos, é a mais diversificada do planeta, galera, tá certo? Como no caso da floresta amazônica, né, a Mata Atlântica, por exemplo, estão localizada em zonas tropicais, próximas à linha do Equador, em regiões de clima quente, com elevado índice pluviométrico. A gente vai encontrar, né, na América do Sul, na América Central, na África, na Ásia, né, na Austrália. Apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. Né? A vegetação é densa, latifoliada, folhas de grande porte, e hidrófilas, né, adaptadas aí à água, galera, tá certo? E perenes, né, porque elas não vão cair no outono porque vai ser quente o ano todo. Beleza? Vem evoluir comigo. Tem mais. Esse aqui também é muito famoso, né? Esse aqui mostra muito, principalmente nos cinemas, tá? As famosas savanas, né, galera? Falou de savana, tu lembra logo de quê? Da África, né, galera? A característica marcante das savanas, galera, é que tu já vai ter uma vegetação um pouco mais esparçada, né, em formas aí de galhos, mais arbustivos, né, troncos mais grossos e retorcidos. Por quê, Marcos? Justamente porque vai diminuir aí o índice pluviométrico, tá, galera? Uma característica marcante das savanas é que tu vai ter ali a chamada sazonalidade. Tu vai ter períodos em que chove e outros períodos mais secos. Tá? E a savana ela também vai apresentar uma grande biodiversidade. A gente vê, por exemplo, da África. Aqui no Brasil, galera, nós chamamos as savanas de um domínio muito famoso, que é o domínio dos cerrados, galera. Também apresenta aí uma das maiores biodiversidades do planeta, gente, tá certo? É uma floresta aí, né, um tipo de bioma aí muito famoso, tá certo? No caso da África, a gente tem aí, por exemplo, nessa região a gente encontra leões, né, girafas, por exemplo, nós temos aí elefantes, uma fauna, por exemplo, extremamente diversificada, beleza? Então vamos sintetizar aí, ó. Tá? As savanas localizam-se entre as áreas de floresta tropical, né, e as regiões de clima mais áridos, né, nas zonas tropicais, havendo predominância de uma estação úmida e outra seca. A gente chama isso de sazonalidade. Vegetação nas savanas é constituída por arbustos e árvores de médio e pequeno porte, com raízes mais profundas, folhas grossas e troncos retorcidos, porque a quantidade hídrica já diminui, se comparado com a floresta equatorial. Na savana africana são encontrados herbívoros de grande porte, como elefantes, zebras e girafas, e carnívoros como leões, leopardos e guepardos. E aqui no Brasil a gente conhece como cerrado, tá? Bora evoluir? Olha aí, ó, os campos e pradarias, galera, tá? A gente já vê que já está numa latitude já maior, a consequência disso é que a vegetação ela já vai diminuir, né? Nós já vamos ter aí um menor porte, galera. Aqui no Brasil, essa região é chamada de pampas, galera, tá? Os famosos pampas gaúchos ali, os campos, tá? Como são regiões mais frias, a gente já tem uma vegetação aí menor e a biodiversidade também. Aqui no Brasil, ela é muito utilizada principalmente para a pecuária, tá, galera? Então, vamos aqui sintetizar, né? Encontra na América do Sul, na Europa, na Ásia, comuns em clima subtropical e de relevo, de planícies, né? Ambiente com predomínio de gramíneas, os animais são ali roedores, coiotes, raposas, e aqui no Brasil, a pradaria é chamada de pampa gaúcho, galera. Beleza? Facinho, né? Bora finalizar agora. O último aí, bioma, galera, a região dos desertos. A primeira característica que eu te digo, que vai caracterizar um deserto, gente, não é areia, não é calor, mas é baixo índice pluviométrico. O que faz com que essas regiões fiquem assim extremamente secas é porque basicamente não chove, galera, tá certo? E obviamente que a vegetação vai se adaptar a essas características. Nós temos nas regiões desérticas, galera, a chamada vegetação xerófila, tá? Que é justamente aquela vegetação adaptada a ambientes bem secos. E a biodiversidade dessa região, no caso da fauna, né, também vai ser adaptada a essas características. Uma questão importante, galera, é que existem desertos quentes, como você pode ver o Saara, né, e também desertos frios, como por exemplo a Antártida. A característica marcante, lembra, não é areia, gente, tá? A característica marcante de um deserto é o baixo índice pluviométrico, tá? Áreas de alta amplitude térmica, ou seja, a temperatura varia muito no decorrer do dia e da noite. No Saara, por exemplo, a temperatura pode chegar a 50 graus durante o dia e 0 graus durante a noite, tá?
Então, bora sintetizar aí para a gente finalizar. Localiza-se em áreas de clima árido, deserto, né? Solos arenosos, escassa vegetação, baixa umidade xerófilas, vegetação de gramíneas e a fauna aí adaptada a pouca umidade, com basicamente insetos. Então, galera, valeu, é isso, abraço!